Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Rosa Choque Podcast, uma iniciativa do Clube Sorotimista Internacional de Presidente Prudente, que tem como propósito promover diálogos inspiradores, dar voz a temas relevantes e fortalecer a consciência cidadã e social. Hoje vamos falar sobre sensibilidade, identidade, arte e emoção, e sobre como aquilo que muitos enxergam como fragilidade pode, na verdade, ser força criativa e potência de impacto. Recebemos duas presenças muito especiais. Emo Hara, que traz reflexões profundas sobre emoção, identidade, pertencimento em uma sociedade que muitas vezes silencia o que é diferente. E Paulo Alberto, artista que transforma sentimentos em arte, dando forma, cor, textura às emoções humanas. Hoje vamos conversar sobre expressão, dor, criação, vulnerabilidade e o poder da arte como ferramenta de cura e transformação social. Prepare-se para um episódio sensível, intenso e necessário. Sejam todos muito bem-vindos ao Rosa Choque Podcast do Clube Sorotimista de Presidente Prudente, um espaço feito por mulheres e para mulheres. Aqui falamos sobre saúde da mulher, relacionamentos, moda, empreendedorismo feminino, prevenção à violência, direitos, autoestima e muito mais. Este é o Rosa Choque Podcast. Neste canal, cada episódio é uma oportunidade de empoderamento, informação e acolhimento. Continue conosco que no próximo bloco tem mais informação. Solta a voz, com coragem vai mais além e não se cala. É Rosa Choque poderosa. Aprende, levanta, floresce. Com força e garra acontece. É Rosa Choque vitoriosa. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. A gente que agradece o convite, é uma oportunidade incrível, né, Paulo? É grande oportunidade para nós como artistas aqui. Sim. Emo, eu queria começar com você. Você acha que a sociedade ainda tem dificuldade de lidar com pessoas emocionalmente intensas? Sim, bastante. Tanto que isso é algo geracional, né? Desde muitos anos, pessoas com algum problema psicológico, intelectual, e dentre outros tipos, sempre foi tratado como louco, como excluído, ou como uma pessoa inútil. E isso é um pensamento muito arcaico, muito errado. E com o passar do tempo, hoje em dia as pessoas estão conseguindo ir em busca de psicólogo, de terapia, de tratamentos, isso é algo muito bom. E também uma busca do autoaceitamento, né? E poder se descobrir na sociedade, no que quer, o que quer fazer, sem ligar tanto para a opinião alheia. E como foi pra você se descobrir uma pessoa emocionalmente intensa? Quando foi que você descobriu? Olha, desde muito pequena, eu sempre fui uma pessoa muito emocionalmente intensa. Tanto que eu tenho o tag de transtorno de ansiedade generalizada desde criança e eu lido com isso toda vez. E foi algo que, com o tempo, eu tive que lidar, fiz meus tratamentos, que também é um ato de amor próprio. Sim. A gente poder se medicar, se cuidar, mesmo que as pessoas falem que aquilo é frescura, que aquilo é brincadeira, mas não é, saúde mental não é brincadeira. E também a forma de me expressar vem com isto também. Sim, muito obrigada. Bom, Paulo Alberto, na sua trajetória como artista, qual foi a emoção que você transformou em arte primeiro? A dor, o amor, a revolta, a esperança? Olha só, lá para 2008, mais ou menos, eu estava muito mal, né? Eu estava assim, era um ano horrível para mim, tanto financeiramente quanto pessoalmente, né? Eu estava sem trabalho, eu vivia pelos cantos reclamando da vida, e aí como eu já desenhava, então eu ficava trancado no quarto desenhando histórias em quadrinhos, e aí surgiu uma ideia, um mundo ali fora para mim era outro, eu não queria sair de casa mesmo, para mim era um mundo que eu não queria enfrentar, mas ali dentro de casa, diante da minha mesa ali, do meu quarto, a mesa na época era horrível, ela balançava o tempo todo. Só que ainda assim eu não ligava para isso, eu só queria saber de desenhar e criar as minhas histórias em quadrinhos. E foi meio que uma cura para mim. Eu esquecia o mundo ali fora, me concentrava na minha arte. E para mim era meio que o meu
remédio, assim, sabe? A criação acabou me curando um pouco, assim, sabe? Então eu passei através da arte, eu meio que fui me tornando uma outra pessoa, uma pessoa até melhor. Então, Você criou seu próprio mundo ali na Eu ia arte. falar isso. exatamente, porque era uma época ruim, era uma época difícil para mim, onde nada dava muito certo. Então eu saía pouco de casa, porque quando eu saía às vezes era para fazer um trabalho que eu não gostava, não tinha nada a ver com arte, mas eu tinha que trabalhar um pouco, mas aí só que em casa era onde eu me sentia melhor. Sentado na minha mesa criando, era onde eu me sentia melhor. Então, para mim foi meio que uma terapia, assim. Ô, Paulo, e você já se entendia enquanto uma pessoa artista nesse processo de criação? Já me costuma, desde criança eu me peguei desenhando ali pelos 5 anos de idade, eu comecei a desenhar, eu fazia uns rabiscos, qualquer coisa assim. Uhum. Mas eu só fui entender de arte mesmo com 14, quando eu entrei para fazer os cursos, né? Só que, assim, para eu me entender como artista, levou muitos anos, até cair a ficha nossa, eu sou um artista, eu tenho que ser um artista. Uhum. Levou ainda muito tempo, muitos anos mesmo. Então, realmente, a gente costuma dizer que o artista leva a vida inteira para ser um artista de fato. Eu acabei presenciando isso, de fato, né? Na pele, assim. Uhum. Então, Sim. Ô, Emeiva, como você entendeu, né? Como foi que você entendeu que o excesso poderia ser força e identidade? Eu vi isso desde muito jovem, quando eu acompanhava, né, meus pais em alguns eventos, geek, também alternativo, eu via aquela galera se expressando através da arte, de teatro, de se fantasiar com cosplay, ou até mesmo com um estilo alternativo, como os góticos, emos, punks, e aquilo foi, nossa, uma libertação, assim, pra mim. Eu vi, eu admirava, eu ficava, nossa, quando eu crescer eu quero ser assim. E aí, desde então, eu sou como eu gostaria de ser naquela época, como a pequena Emuhara gostaria de ser. E como eu lidei com isso foi algo bem interessante, porque na minha escola, as pessoas já faziam bullying, já me tratavam com preconceito sem eu ter esta aparência. Então eu acho que é muito algo também da personalidade, alguma coisa que as pessoas inventam ali para poder te atingir. Nem sempre é o que está por fora. E depois que eu me montei, que eu vi que eu queria ser assim, que eu descobri minha essência, ninguém nunca mais fez bullying comigo ou preconceito, porque eu tinha confiança para bater de frente e não deixar isso acontecer novamente. Como foi a primeira vez que você se montou? Você lembra? Eu lembro que eu comecei a usar alguns acessórios para poder ir para a escola, porque tem o uniforme, tem as políticas, né? Então não dá para ir desse jeito, do jeito que eu gosto. Mas eu já tinha começado a pintar o cabelo com 14 anos. Meu cabelo é azul já tem uns 8, 9 anos, é bastante tempo. Eu acho que o azul é minha cor natural. Você nasceu com esse cabelo Nasci já. com esse cabelo. E foi algo muito bom. Comecei a cortar o cabelo em casa. Eu gosto de customizar minhas roupas, em brechó também. Nem tudo também nem tudo mais caro é o melhor, eu acredito. E também eu me identifiquei com as músicas, com o movimento em si. É algo muito sensível. E eu me considero uma pessoa muito chorona, choro em comercial de margarina, sou bem emotiva. Então eu acho que combinou muito comigo essa subcultura. E qual música você olhou e falou, nossa, essa música aqui é realmente eu sou emo mesmo? Nossa, tem várias. Minhas bandas favoritas são Panic! At the Disco e My Chemical Romance. Mas especificamente eu acho que a banda Panic! At the Disco me chamou muito mais atenção na parte de se expressar. Eles têm um clipe que roda todo em torno de um circo, e dentre muitas expressões, muita arte, aquilo foi se aflorando dentro de mim. E não só na estética, mas também trabalho com arte, assim como o Paulo. A gente trabalha até nas feiras juntos. Eu sou ilustradora, também sou quadrinista. Em breve também vou estar lançando uma surpresa muito especial para recomeçar tudo isso, mostrar também uma parte mais sensível e poder expor um pouco dos meus sentimentos através de arte, porque às vezes conversar é algo difícil. Às vezes a gente não consegue conversar, mas a arte, ela acolhe a gente de uma forma que é surreal.
A arte ela pode ser terapêutica. Você acha que tem isso no seu ateliê, Paulo? Tem. Inclusive, até mesmo não só lá no meu ateliê enquanto trabalho, porque, como eu tinha falado antes, eu esqueço do mundo lá fora e concentro ali nas minhas criações. Mas eu acredito nas minhas aulas de desenho também, né? Eu tenho um projeto no Matarazzo há quase 15 anos, e tem muita criança lá que entra quieta, às vezes sem conversar com ninguém, e aí conforme as aulas, a criança vai melhorando, criança também, adolescente também. Mas realmente criança que acaba melhorando, acaba conversando mais, se soltando mais, e conforme vai melhorando o traço, né? Aí a criança acaba meio que se tornando outra pessoa através da arte, né? O desenho. Então, aconteceu muito de um pai ou uma mãe chegar para mim e falar: Nossa, suas aulas mudou a vida do meu filho, da minha filha, né? Porque para eles aqui é uma terapia melhor do que uma consulta no psicólogo, por exemplo, né? Porque ela está em um lugar que ela gosta, né? Num ambiente agradável para ela, né? E fazendo o que ela gosta, né, sem ser um lugar público, assim, como por exemplo em escola, que geralmente às vezes o ambiente não é bom. Então, às vezes, numa aula de desenho com um professor e com um colega assim, estudando a mesma coisa, então pode ser que a criança acabe se desenvolvendo mais do que na própria escola mesmo, ou então em casa com a família. Eu acho que o ambiente que você proporciona deixa isso aberto para eles, né? Eu procuro ser um professor, assim, às vezes extrovertido, não sou aquele professor sério, da cara fechada, igual convencional, né? Convencional, porque uma coisa, quando eu comecei a ensinar, quando eu criei esse projeto para começar a ensinar, o número 1 da minha lista seja aquele professor que eu gostaria de ter tido lá quando eu era mais novo. Porque quando a gente estuda, pelo menos na minha época, eu no ensino médio, que a gente pegava 8 professores, eu não gostava de uns 6. Então eu te entendo super. Que eles não estejam assistindo. Tinha um ou dois legais, aí eu falei, eu vou quando eu crescer da aula, eu vou tentar ser um professor legal, bacana. Sorte dos seus alunos, não é mesmo? Vamos para o próximo bloco, Rosa Choque Podcast. Aqui nós damos voz a histórias, lutas, conquistas e a sonhos de quem transforma o mundo todos os dias. Fique por aqui, porque no próximo bloco tem mais assunto relevante. Emo, existe uma diferença entre ser sensível e frágil. Como você enxerga essa confusão social? Olha, eu vejo como as pessoas que acham que uma pessoa sensível, emocionalmente bem sensível mesmo, que tem uns sentimentos mais aflorados, que às vezes não esconde tanto, né, que não é uma pessoa completamente rígida e séria, confunde com frágil, que é uma pessoa mimizenta, que é uma pessoa mais que qualquer coisa vai ofender, mas não é assim. Na realidade, a sensibilidade tem muito a ver com a personalidade de cada pessoa também. Eu mesma, como eu falei, eu sou uma pessoa muito sensível. E eu gosto disso, e também gosto como a minha subcultura me acolheu nisto, porque emo significa emotional hardcore, ou seja, muito emotivo. Eu ia te perguntar, para as pessoas saberem o significado mesmo. Obrigada. Que é muito emotivo. E a gente sempre prega que, tipo assim, a gente não tem que ficar preso no que a sociedade quer que a gente faça. Seja isso com a nossa personalidade, com o ato da gente chorar, com o ato da gente ser sensível. A gente não tem que ser forte o tempo todo. E muitas músicas abordam muito sobre isso também. Falando sobre que a gente não tem que ser forte o tempo todo e que chorar também é ser forte. Até porque tem uma hora que chega um estopim na gente, a gente acaba se emocionando ou tendo um ataque de raiva, e isso também abre portas tanto para terapia ou fazer como o Paulo, que teve a terapia através da arte. Que muitas pessoas, incluindo eu também, usa dessa fonte. Sim, e você falou sobre o significado do emo, né? Eu não sabia que significava isso, porque a minha concepção de emo era, assim, bem dos anos 2000, bem nacional, assim, o que eu entendia por emo era músicas nacionais, tipo Fresno. Sim. No nacional tem também isso? Ou eu tô
Telefone aqui. O emo veio lá do final dos anos 80, início dos 90, é bem mais antigo do que a gente pensa. Ele se popularizou a partir dos anos 2000 até 2010, mais ou menos, com Fresno, Pitty, Restart, dentre muitas Esses eu outras. conheço. São muito bons. E também internacionalmente, né? Mas aí o emo foi se popularizando com o tempo, a estética foi mudando. Também a subcultura emo foi uma das primeiras subculturas a acolher a comunidade LGBTQIA+, porque aí homens poderiam usar calças apertadas, cabelo grande com franja na cara, maquiagem, sem ter medo de se expressar. Obrigada. Paulo, qual foi a obra mais desafiadora emocionalmente que você já produziu? Nossa, obra mais desafiadora é difícil. Nesses 15 anos já, entre desenhos e escultura, eu vou te falar que uma que nossa, teve acho que o retrato de um casal, mais ou menos, se eu não me engano, que eu demorei, era para eu ter feito em 3 dias, eu acabei demorando uma semana, por quê? Porque eu senti no cliente que ele estava muito, como é que se diz? Estava muito exigente, era presente de casamento para o filho dele, e o filho dele mora em outro estado, ele ia enviar esse quadro de avião para lá. Aí eu pensei, caramba, eu não posso falhar. Era a primeira vez, e quando ele me mandou a foto, e no tamanho que era para fazer o quadro, era um tamanho grande, eu nunca tinha feito um retrato naquele tamanho. Naquela hora a cabeça pesou. Eu falei, bicho, nossa, não acredito. Tava até pensando em desistir, falei, não posso desistir, porque se eu desistir eu vou ficar queimado com ele, aí ele não vai me recomendar para ninguém, né? Eu vou perder decreto. Aí falei, então vou lá com coragem fazer. Então passou 3 dias, ficou bom. Eu falei, eu ia mandar foto para ele, eu falei, não, vou caprichar mais isso aqui. Então fui, nossa, às vezes eu senti que as minhas mãos iam sangrar de tanto que eu ia arrumando e mexendo naquele desenho. As mãos ficaram sujas de grafite o tempo todo, mas o resultado final, eu terminei o desenho, né, a cabeça pesando, assim, o emocional lá em cima, assim, o coração acelerado tudinho. Ainda assim, quando terminou, eu ainda demorei um dia para tirar a foto e enviar para o cliente, porque eu não me sentia muito confiante. Sim. Mas aí eu criei coragem, tirei, enviei, e aí depois ele me deu um ok, falei, tudo bem então eu vou aí na sua casa buscar, porque eu preciso enviar isso com urgência lá para o Paraná, eu não lembro a cidade agora, do Paraná, mas deu tudo certo, graças a Deus. Eu ainda errei, porque eu fiz um quadro pronto, ele não queria um quadro, ele queria em um pano. Pra depois enquadrar? Não chega a ser em folha. Ele queria um tecido para a tela, para ficar mais fácil de embrulhar e de deixar no avião. Só que aí eu entendi direto em tela, então eu fiz em tela. Só que para mim é melhor desenhar direto em tela, na tela enquadrada. Então, aí ele ainda ficou mais preocupado em como que ele ia embalar do que para perder o horário do voo. Mas deu certo. Mas deu certo. Acho que foi o trabalho mais desafiador. Acho que deve estar lá nas minhas redes sociais. É um maior retrato de casal que eu já fiz. Ai, mas é bom, não é? Depois da sensação de trabalho feito, é um que a gente desafio. desafiou. Sim, é um desafio, né? E foi cumprido. Porque até hoje, dependendo da encomenda, o cliente é tão exigente que você tem medo de decepcionar. Sim. E o pior é que você não é mais um iniciante. Eu faço isso há 15 anos. Então talvez não tenha como você decepcionar. Porque você já não é mais um iniciante. Exatamente. É confiança. Eu acho que o medo também é da gente se decepcionar como artista. Não entregar algo bom, aí ver que a reação da pessoa não foi muito satisfatória, né? Com a exposição nas redes sociais, como você acha que nós lidamos com as nossas emoções? Você acha que influencia? Influencia bastante. Bastante. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas estão
muito cegas ao que tem nas redes sociais e muitas vezes lá é uma mentira, né? Uma mentira, ou às vezes é só uma pequena parte daquilo, das coisas boas e selecionada milimetricamente o post, né? Nos meus posts eu tento ser o máximo transparente possível. Eu não fico lá o tempo todo chorando as pitangas também, desabafando. Também eu acho que tem coisas que tem que ficar pra gente, né? Tem nossa privacidade. Mas eu acredito que eu me expresso através da arte e da música. Então, nos meus posts sempre tem um pouco mais de melancolia que eu gosto, dependendo do meu humor. Também tem um pouco mais de animação, às vezes um pouco de rock pesado, tudo em torno disso. Então eu gosto muito de estar transparecendo o máximo de sinceridade possível nos meus posts, nas minhas publicações, porque eu não quero que as pessoas me vejam como um molde. Até porque eu já estou fugindo de molde há muito, muito tempo. Então eu não quero ser mais um molde que as pessoas vão ver ali, acham que é perfeitinho, não sei o quê. A mesma coisa que a pessoa vai estar vendo na rede social, é a mesma coisa que ela vai me ver nos eventos, no dia a dia, na rua, quando me encontram. E você sente um peso, assim, de uma responsabilidade? Você falou, não quero que as pessoas me vejam como um molde. Sente um peso de ser uma pessoa pública? Sim. Sim, bastante. Tanto com questão de haters, ameaças que eu já recebi, infelizmente, de muitos anos atrás também, hoje em dia acontece de vez em quando. E a gente não pode deixar o nosso psicológico se afetar por esse tipo de coisa. A gente não sabe o que a pessoa está passando do outro lado. Às vezes a pessoa até queria uma ajuda, às vezes a pessoa precisava de um apoio também, às vezes não tem, às vezes a pessoa é emocionalmente frustrada. Enfim, mas eu sempre tento ignorar. Eu não dou palco para essas pessoas, eu não respondo. E pelo contrário, eu continuo lá postando o meu trabalho e sempre mostrando que, tipo assim, o que incomoda é a felicidade. O que incomoda os outros é a felicidade. Então eu sou o máximo feliz possível. Eu sempre falo, eu sou o emo mais feliz do mundo. E por isso que emo rara, porque eu saio um pouquinho até do padrão do emo, que geralmente é algo mais triste e melancólico. Você realmente não é uma coisa quadrada, você é fluida e é isso. Com certeza. Inclusive também no meu gênero, que eu sou gênero fluido, estou sempre fluindo em tudo. Sim. Paulo, você acha que a arte também é um mecanismo de transformação social? Você acredita que a arte pode mudar a vida das pessoas? Pode sim, já houve um caso, por exemplo, lá na minha turma mesmo, que chegou uma menina, né, uma menina daquelas uma daquelas adolescentes que ela era bem encrenqueira mesmo, chegou lá fazendo bagunça nos primeiros dias, né, teve um comportamento muito, muito desagradável. Aí eu primeiro chamei a atenção dela, ela, você desenha bem, mas esse comportamento não combina com uma aluna como você. Aí ela começou a se comportar mal, aí eu conversei com o pai dela, expliquei a situação, né, eu fiz tive uma pequena conversa com o pai dela, eu falei, ela é talentosa, mas esse comportamento dela é algo que desagrada e não combina com uma aluna talentosa. Aí, eu não sei o que aconteceu. Eu achei que depois da conversa que eu tive, ela não ia voltar mais para cá, né? O pai dela ia tirar ela do curso. Mas não, ela voltou. E uns 2 anos depois, ela se tornou uma aluna sensacional, entendeu? Inclusive, chamei ela para participar da minha última exposição, que era Paulo e alunos, né? Paulo e alunos e ex-alunos também. Então, eu chamei ela para participar, ela foi uma das alunas lá. E realmente, ela foi outra pessoa. Ela é uma aluna mal comportada, assim, um pouco desinteressada na aula. Parecia que no começo ela estava lá só por pressão dos pais. E ela acabou se tornando um exemplo lá. Assim. Ela realmente mudou. As técnicas de desenho, de pintura, a conversa que eu fui tendo, porque lá na minha aula eu nunca dou um geralzão para a turma inteira. Eu sempre o ensino individual. Eu passo de mesa em mesa, né? Porque eu acho que é melhor assim, de mesa em mesa. Até porque a turma ela não é grande, que nem numa sala de aula comum, né? Então eu junto a turma ali, explico de mesa em mesa a situação. E no caso, ela melhorou num ponto em que hoje, até se algum dia ela for dar aula, ela até tem meu apoio. Porque realmente ela se transformou de uma maneira assim sensacional só através das aulas. Olha só, incrível. Incrível, né?
Emma, qual conselho você daria para aquelas pessoas que se sentem fora do padrão? Que sejam vocês, mesmo que sejam estranhos, sejam vocês, como diz a Pitty. Mas, principalmente, que vocês criem coragem. Porque o mundo não é fácil, fazer as coisas não é fácil, mas não é impossível. Eu tô fora do molde há muito tempo e eu tô conquistando o meu lugar. Eu tô fazendo evento, tô tendo minha oportunidade com arte, oportunidade com cosplay, e eu quero também poder servir de exemplo, inspiração para vocês. Então, se em algum momento vocês sentem que não tem apoio de alguém aí do seu lado, espero que eu possa estar dando o apoio necessário para vocês. Porque para vocês poderem criar suas próprias histórias, seguir seus corações e ser da forma que vocês bem imaginam. E seguir o amor do que o que as pessoas querem é muito mais difícil. Mas é muito gratificante quando a gente chega lá. Ai, que lindo! Que bonito, muito bonito isso. Paulo, se você tivesse que definir a sua arte em uma frase que represente a sua essência, qual seria? Como a gente falou agora há pouco, eu costumo dizer que a arte te transforma, porque quem começa a aprender uma arte ou uma atividade artística do zero até a finalização e mantendo uma constância, acaba se transformando em um outro ser humano. Então, acredito que a arte serve como um ponto de partida para uma transformação, né? Lá no final, você acaba se moldando desde que mantenha uma constância. O hábito de praticar a arte sempre, não precisa ser a mesma arte ao longo da vida, mas a arte, assim, freneticamente, ao longo dos anos, você acaba se transformando. Eu tenho uma última pergunta final sobre a arte. Arte também é técnica? Também é aprender? Também é estudo? Não é Também. só emoção? Também, né? Porque eu sou da parte do passo a passo, sempre, né? Uhum. Eu nunca ensino os alunos a fazer nada, assim, do zero, sem alguma técnica, sem alguma explicação. Não é aquele negócio, vai, desenha aí. Não é assim. Tem um passo a passo, né, que vai desde o rascunho até a arte final. É o estudo, né? Tem gente que não acredita que o estudo vai te transformar em um artista, mas do jeito certo, com um professor certo, com as técnicas corretas, você sim é capaz de aprender com técnica e estudo qualquer arte. Então, arte é técnica e emoção. Isso. A famosa prática leva à perfeição. E no final a gente descobre que entre razões e emoções a saída é fazer valer a pena. Ah, eu amo essa música! É verdade. Eu adorei a sua citação final de NX0, que é uma das minhas bandas favoritas. Que tudo! Então. E, bom, agradecemos muito a participação de vocês. Muito obrigada. Foi incrível esse bate-papo. E convidamos também vocês a se inscreverem no nosso canal, deixar o seu like, os seus comentários e compartilhar com quem você gosta, porque aqui você encontra conteúdo de valor. Até o nosso próximo episódio para você que é poderosa e vitoriosa. Solta a voz, com coragem vai mais além e não se cala. É Rosa Choque poderosa, aprende, levanta, floresce, com força e garra acontece.